A galera aqui parece ter uma opinião bem forte, né não? Figurinhas que a gente já conhece, que gostam de dar a sua opinião. Casagrande, Neto, Galvão, todo mundo se achando expert em lesões e decisões de árbitros. Eu fico me perguntando, será que o futebol brasileiro realmente precisa de mais comentaristas como esse tipo? Ou eles estão só querendo se manter na boca do povo com essas grandes análises? Tá doendo. Tô com dor. Tô com dor. Mas, gente, a jogada veio desde o início. Tem a defesa dele? Porque a defesa dele é absolutamente normal, ele não tromba com ninguém. Comprovadamente ele tem um machucado. Tem, um hematoma e uma lesão. Qual jogador que joga uma partida de futebol e sai sem hematoma? Me apresenta esse cara. Sabe o que eu acho? Eu quero saber o que você... Olha, sabemos que esses caras aí são jogadores, têm uma bagagem enorme e passaram por tudo o que estamos vendo hoje em campo. Casagrande, Neto, né? Eles já se sentiram a pressão, a dor e a tensão de um jogo. Então, claro, tem uma visão afiada sobre o que acontece dentro de campo. Mas será que no calor da discussão, eles não estão perdendo um pouco da visão crítica e se deixando levar pela emoção da situação ou da mídia, né? Você tá jogando, você tá perdendo o jogo em casa, o goleiro caiu 6 vezes. E o árbitro é obrigado a atendê-lo as 6 vezes. Aí o médico tem que vir, o auxiliar, o massagista tem que vir, o fisioterapeuta. O tempo que isso é colocado, então não é refletido no acréscimo. Olha esse mas tem lance que eu joguei bola 17 anos, 17. 16 anos e 9 meses eu não tinha machucado. Caía, né? Eu só caía. Desculpa, é verdade. Nessa daí, pouco importa se o goleiro estava machucado ou não. Ele já tinha feito 5 vezes. Aí vem o Fernando Diniz e fala assim, pô, o juiz tá errado, ele não é médico. Se você falar que o juiz não é médico, você tá concordando que o jogador é um ator. Então você deixa o cara ficar lá. Eu não sou médico, então eu não posso expulsar ninguém. Cai um cara, o cara põe a mão no rosto 30 vezes, eu não posso expulsar porque eu não sou médico. Eu entendo o ponto de vista deles, mas, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando, será que com toda essa experiência, eles não estão exagerando um pouco nas críticas? Afinal, eles também já caíram várias vezes no campo, sentindo dor e, quem sabe, até se aproveitando de um momento para recuperar o fôlego, hein? Porque vamos combinar, quem nunca usou um truque ou outro quando estava ali, com a pressão a 1000? E aí o auxiliar de goleiro pediu pro Rocher cair. O Rocher caiu, foi atendido. Enquanto ele estava sendo atendido, os jogadores foram falar com o Roger. Mas isso daí só apareceu depois do jogo. Sim, mas ô, Casão, o jogador não faz isso sozinho, você sabe melhor que eu. Não, é o treinador. O treinador manda o cara cair. Cai e fica aí. Manda o goleiro cair. Não é pagar. O jogador cai toda hora. Só que tem uma coisa, tem que virar isso aí. Tem que virar uma regra. Porque a gente não pode meter só o pau no Léo Jardim, que é um ótimo goleiro, o Vasco empatou o jogo. Não, mas eu não tô falando mal dele, não, porque todo mundo tá fazendo. Tudo bem, mas assim, que isso não aconteça frequentemente. E que todos os goleiros tenham essa ideia. Mas o lance é que os outros árbitros têm que fazer a mesma coisa. Se esse aí, só esse aí fizer, senão... Claro. Tanto é que esse fez o ano passado e não virou uma regra usual. Meu jogador, aqui a gente não deixa passar nenhuma cera ou simulação. Só conteúdo de primeira, direto do vestiário pro seu feed. Vamos se inscrever, curtir, compartilhar com seus amigos. Ó, se você não se inscrever, vai ser igual aquele jogador que finge a lesão e não recebe cartão. Não vai valer a pena, né não? Então bora fazer parte desse canal, tamo junto. E vamos combinar, né, meu jogador? Eu penso assim, parece que os comentaristas estão mais interessados em fazer assim um espetáculo do que realmente analisar a situação do que está acontecendo. Tô falando algum deles, né? Como, por exemplo, Casagrande chama de teatro, Neto a gente sabe da sua figura, como é que ela é emblemática, chama de frescura. A gente sabe que no futebol brasileiro vem acontecendo com muita frequência essas cenas, as jogadas que enrolam o jogo, que esfriam o jogo. Né? Mas numa situação como essa, eu sei que é difícil, porque para corrigir isso, deveria aplicar essa rigorosidade em todos os lances para que os atletas passassem a entender que vão ser punidos por isso, né?
Ele vai apitando o jogo, ele vai vendo o que está acontecendo, ele vai começar ele começa a perceber quem se cai mais, quem é aquele que faz mais cera, qual goleiro está se jogando. O cara vai tendo intuição. Nessa daí, pouco importa se o goleiro estava machucado ou não, ele já tinha feito 5 vezes. Aí vem o Fernando Diniz e fala assim, pô, o juiz está errado, ele não é médico. Se você falar que o juiz não é médico, você está concordando que o jogador é um ator. Então você deixa o cara ficar lá. Eu não sou médico, então eu não posso expulsar ninguém. Cai um cara, o cara põe a mão no rosto 30 vezes, eu não posso expulsar porque eu não sou médico. Isso aí não existe, cara. É a intuição do árbitro. O árbitro olhou pro Léo Jardim e percebeu. Agora, o árbitro, ele tem que receber as instruções e ele tem que ter da direção de arbitragem do futebol brasileiro o respaldo para tomar atitude. Você acha que ele vai fazer com... Mas você acha que ele vai fazer com o goleiro do Flamengo? Hoje, a comissão apoiou. Você acha que ele vai fazer com o goleiro do Flamengo? Você acha que ele vai fazer com o goleiro do Corinthians? É isso que a gente tem que entender. Qual é a situação? É isso que a gente tem que discutir. Não, mas peraí, pela grandeza não, porque o Vasco é de um... o Vasco pra mim é muito maior que o Flamengo. O Vasco é uma grandeza absurda. Sim. O Vasco... Agora vamos ver se ele vai jogar, né? O que tem que ver não é esse ato que fez 2 vezes, é se outros atos tomarão a mesma atitude. Isso, exato. Se é uma diretriz, ó, agora junta os atos lá, agora é Mas assim. se não for, aí tá errado. Não, se não for, tá errado. Isso aqui é muito difícil. Você... Claro. Se a gente tiver que acreditar que o futebol no Brasil é uma verdadeira novela, então esses comentaristas são ou foram os protagonistas, não é mesmo? Porque, sinceramente, ouvir falar de cera e teatro é quase tão repetitivo quanto ver esse tipo de discussão toda semana. Mas calma, eles estão só fazendo o papel deles, não é? Aquele papel de defensores da moral do futebol. Mas voltando, a gente cai sempre na mesma pergunta. No final das contas, a questão é: quem está realmente certo aqui? O árbitro que tomou uma atitude polêmica ou os comentaristas que, como sempre, estão prontos para transformar tudo em um grande espetáculo de opinião? Sabemos do entretenimento, nós sabemos disso. E o que será que o público realmente acha? Será que essa crítica à cera é só mais uma desculpa para tentar justificar erros no jogo? Agora é com você, meu jogador. O que você acha dessa história toda? Quem realmente está falando a verdade aqui? O juiz, o goleiro ou esses grandes analistas? Deixe nos comentários a sua opinião, porque a gente já sabe que no futebol todo mundo tem algo a dizer. E se você curtiu o vídeo, já sabe, curta, se inscreva e compartilhe esse vídeo com quem adora um bom debate. E fica ligado porque vou trazer mais vídeos polemizando sobre o que rola nos campos e nas cabines de transmissão. Até o próximo, valeu meu jogador!